Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev. E hoje o assunto, GraphQL ou GraphQL, como alguns pronunciam. Não sabe o que é, não faz ideia, então vem comigo nesse vídeo que tá bem interessante. Mas antes da gente seguir, por gentileza, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, dá aquela força. Ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e ajuda a espalhar para mais pessoas. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Então vamos lá, vamos entender o que é o GraphQL, onde ele vive, do que ele se alimenta, beleza? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que GraphQL pode ser usado em qualquer linguagem, tá? Com JavaScript, né? Com Node, com TypeScript também, com Java, com Python, com C Sharp, né? .NET, enfim, qualquer linguagem. Por quê? O GraphQL ele possui a sua própria linguagem, o seu próprio jeito de escrever. E assim você aprende GraphQL e você aplica ele do mesmo jeito para qualquer outra linguagem. Porque senão, para cada linguagem que você quisesse usar o GraphQL, você teria que aprender, né, para aquela linguagem. Aqui não, com o GraphQL você não precisa, você aprende ele. Aqui eu vou demonstrar para vocês e vocês vão ver que ele possui o seu próprio jeito de escrever ali a linguagem dele, ok? E antes de eu explicar por que usar, como usar, vamos criar uma API aqui, tá? Deixa eu fechar o meu VS Code aqui, eu estava fazendo um exemplo. Deixa eu criar uma pastinha aqui no meu computador, só um minuto, tá? Criar uma pasta aqui chamada GraphQL. Vamos abrir o nosso VS Code aqui. Deixa eu puxar para cá. Vamos abrir essa pastinha aqui, tá? Então, cria uma pasta aí no seu computador, se você vai fazer junto comigo. Opa, abri a pasta errada. Ok? Então, vamos lá. Estou com o meu VS Code aberto. Primeira coisa, né? Vamos criar o nosso projeto. Então, novamente, eu vou criar a API. Vou mostrar, porque aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem por que criar uma API do tipo GraphQL, tá? Então, primeira coisa, vamos dar um yarn init-y, né, para criar aqui o nosso package, criar o nosso projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um type para a gente usar, né, e colocar do tipo módulo para a gente usar o import export do ECMAScript, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai instalar é o Apollo Server, então Apollo-Server e o próprio GraphQL. Aqui a gente não precisa usar Express, aliás, não precisa não, não tem que usar Express nem nada, somente o Apollo Server e o GraphQL, ok? Como a gente vai construir uma API simples, eu só vou criar um arquivo aqui mesmo, sem pasta nenhuma, chamado index.js, ok? E vamos lá, para a gente criar um servidor do tipo GraphQL, vamos importar aqui do Apollo Server, eu vou importar aqui o Apollo Server, ok? Show! Agora, eu vou criar aqui uma constante chamada server, show? E eu vou fazer new Apollo Server, ok? E para o Apollo Server funcionar, né, para o GraphQL rodar aqui, a gente precisa dos types defs e precisa dos resolvers. Então eu vou colocar eles aqui, eles não existem ainda, mas já vou mostrar para vocês. Só para a gente finalizar aqui, vou fazer um server.listening, tá? Para ele poder rodar aqui. Não vou passar porta nenhuma. E aí eu vou receber como parâmetro aqui a URL. E se isso aqui der certo, eu só vou dar um console.log servidor rodando na porta. E aí eu vou passar aqui qual é a porta. Ok? Show! Isso aqui já tem um servidor GraphQL. Mas claro que se a gente executar isso aqui, inclusive eu vou executar para você ver, vou executar aqui, ó, node-index.js, vou executar direto com Node, ele vai dar um erro, né? Primeiro que é um erro de programação, né? A gente não tem type defs e nem os resolvers, não tem essas variáveis aqui.
Então, vai dar um erro aqui. Show? Vamos lá. Vamos começar criando aqui, então, os nossos types-defs, tá? E o que é type-def? Type-defs, basicamente, a gente vai definir o que pode ser feito na nossa API, tá? Lá numa API Express, por exemplo, nós não temos as nossas rotas. Então, por exemplo, rota do tipo get/user vai retornar todos os usuários, certo? Então, o type-defs aqui, que é o nosso esquema, basicamente ele é uma rota. Ele é o que pode ser feito, tá? Para você entender. E como a gente vai usar GraphQL, nós vamos ter que usar uma linguagem GraphQL. Então, para isso, né, como eu expliquei para vocês, você aprende GraphQL e aplica em qualquer linguagem. Para isso, nós vamos importar aqui o GQL de dentro do Apollo Server e a gente passa aqui GQL e abre template string, tá? Perceba, eu vou te dar uma dica, instale aqui a extensão GraphQL, se você utiliza o VS Code, tá? Assim ele vai aparecer sintaxe bonitinho para você aqui, com cor e tudo mais. Senão ele vai ficar desse jeito aqui, como se fosse um JSON, tá? Como se fosse uma string, né? Beleza? Então, primeira coisa, como a gente não vai trabalhar com banco de dados aqui, eu vou criar um array de usuários simulando o nosso banco de dados, tá? Então, eu vou criar aqui um array de usuários. Então, o primeiro usuário vai ser Rafael, o e-mail dele vai ser rafael@email.com e vamos colocar aqui um status do tipo true. Vamos criar aqui mais um. O nome vai ser João. O e-mail vai ser joão@email.com e o status vai ser falso aqui só para a gente mudar um pouquinho. Beleza? Primeira coisa, se nós vamos trabalhar com usuários, nós precisamos criar um tipo usuário. Então, eu vou criar aqui um type user, ok? E aí a gente define o que tem dentro de usuário. Então, nós temos o name, que é do tipo string, temos o e-mail, que também é do tipo string, e nós temos o status, que é do tipo boolean, ok? Beleza? Agora a gente precisa definir a nossa query. A nossa query, de fato, é como se fosse as nossas rotas lá do Express. Então aqui a gente vai dizer o que pode ser feito, como se fossem as nossas rotas, né? Nós vamos ter uma rota get users, vai trazer todos os usuários. Nós temos lá uma rota get user/id, que vai trazer um único ID. Então aqui o tipo query é como se fossem as nossas rotas, né? Aqui a gente vai definir o que pode ser feito. Ainda não é o como, é somente o que pode ser feito. Então na nossa query nós vamos ter duas aqui para o nosso exemplo, que é users. E o que users vai trazer? Users vai trazer um array de user, tá? Esse user aqui em cima. Beleza? Que é o nosso type. Então, quando eu fizer uma query, como se fosse uma chamada, tá? Para você entender, do tipo users, vai retornar um array de usuário. Show? E quando eu fizer do tipo user, sem o S, eu vou retornar um user. Aí não é um array mais. Ok? Então, temos os nossos types defs. Primeiro, a gente precisa resolver o que é o type, tá? Type nada mais é que os campos que nós temos, nesse caso aqui do nosso array, como se fosse o nosso banco de dados, e temos também a query, que é como se fossem as nossas rotas, o que pode ser feito, ok? Show! O que falta? Os nossos resolvers. Os resolvers é o que vai resolver essas nossas chamadas. Então, se eu tenho uma rota, que é a nossa query, para você entender, eu estou usando essa simbologia igual uma API REST, como se fosse uma rota, né? Nós precisamos da função que vai lá, busca os usuários e retorna. Então, isso é os nossos resolvers. É o que vai ser resolvido. Então, vamos criar aqui os nossos resolvers, tá? E aqui não precisa usar o GQL, tá? Mas, assim como aqui em cima nós temos uma query, aqui também nós precisamos ter a query, ok? E nós temos duas queries. Então, a gente precisa fazer a de users e a de user. Então, aqui é a função que de fato vai executar. Então, quando eu fizer uma query, uma chamada em users, o que eu vou retornar? Então, eu vou fazer uma run function e eu vou retornar os meus usuários. Esses users aqui é o meu array. Então, eu vou retornar aquele array de usuário, porque eu quero ver todos os usuários que eu tenho.
Quando eu fizer uma chamada do tipo user, eu vou retornar, por exemplo, primeiro valor encontrado no meu array, ok? Então, basicamente é isso. Se nós temos as duas consultas, aqui nós temos que resolver as consultas. Então, aqui é o que pode ser feito e aqui embaixo é como vai ser feito. Então, é de fato a nossa função, ok? Agora, eu vou executar aqui, ó, index.js, tá? Então, eu vou usar direto o Node e ele apareceu o servidor rodando na porta, localhost 4000. Vou abrir esse cara aqui e ele vai abrir essa janela para a gente aqui. Se você nunca executou e não marcou essa caixa aqui a primeira vez, clica aqui e ele vai abrir para a gente como se fosse o nosso playground, tá? O que é esse camarada aqui? Ele cria um playground para a gente e aqui é como se a gente estivesse fazendo as consultas através do front-end. Então, como ainda não temos um front-end, precisamos testar e validar, aqui é como se fosse o nosso front-end. Então, eu vou apagar isso aqui. Inclusive, aqui do lado esquerdo, ele mostra para a gente as duas carries que a gente tem, que é user, que retorna um usuário, e users, que retorna todos os usuários, né? Retorna um array, ok? Então, vamos testar aqui, já trazendo todos os usuários que eu tenho. Então, eu vou passar aqui carry, abro chaves, e aí eu preciso dizer qual é a carry que eu quero executar. Eu quero executar a carry de users. E aí, a gente é obrigado a passar quais campos a gente quer que retorne. Então, por exemplo, a gente tem o name, a gente tem o e-mail e a gente tem o status, ok? Só isso, vou apertar aqui em Run, ele retornou para a gente os usuários que nós temos, que nada mais é que um array fixo, né, estático que a gente tem ali. Beleza, Rafael, mas até agora eu não vi diferença nenhuma para uma API REST. Aqui que está o pulo do gato. Vamos imaginar que eu só quero nome. Eu passo somente nome e ele retorna só o campo nome. Aí eu quero nome e e-mail. Então eu passo nome e e-mail, né? Quero nome, e-mail, status, como eu já fiz. Eu só quero o e-mail, por exemplo. Então a gente executa. Aqui eu acredito que o GraphQL, na minha opinião, ele foi criado para resolver problemas de front-end. Por quê? Assim, ó, o próprio front, que vai fazer essa carry, né, ele pode dizer quais campos ele quer que venha da API. Numa API REST, por exemplo, que você faz uma chamada do tipo GET, vamos supor que eu tenho lá nome, e-mail, status, mas o meu front não precisa do status. O que teria que ser feito? Eu teria que ir lá no meu back-end, lá no meu código, tirar a opção do status. Com o GraphQL não precisa. Com o GraphQL você passa, né, o front passa os campos que quer que retorne. O meu front precisa só do e-mail, então quem trabalha no front, né, quem está construindo o front, pode ser React, enfim, vai passar aqui o campo e faz a consulta. Ok? Somente isso. Eu quero um único usuário, né? Então a gente passa aqui user, eu quero só e-mail de user. Então ele vai retornar agora um objeto e não um array mais de usuário. Beleza? Claro que aqui você poderia passar o ID, poderia passar outras coisas, mas fica aqui o meu desafio para você. Agora que você aprendeu sobre GraphQL, sabe para que serve, como funciona, desafio você a estudar um pouco mais como passar o ID, por exemplo, de um usuário, como implementar banco de dados aqui, né? Porque aqui a gente está retornando um array estático, né? Então, como ir no banco, fazer uma consulta, por exemplo, usando o Prisma, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre Prisma, usando Mongo, enfim, você pode utilizar o que você quiser. Então fica o desafio para você, se você quer que eu traga mais vídeos sobre GraphQL, com mais coisas sobre ele, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, tá bom? Espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado e manda esse vídeo aí para o seu amigo que está querendo aprender GraphQL também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!